Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Café com Leide. Eu sou Leide Daiane e estamos diretamente de Alphaville para apresentar, conversar com uma mulher de fé. Eu vou determiná-la assim e vou dando esses spoilers. Uma mulher de fé, uma mulher que teve muita confiança em Deus para poder traçar o que ela tem hoje. Nunca foi dela, sempre foi Deus. Eu creio que esse é o lema da vida dela. Tudo que ela tem hoje foi Deus que realmente a deu. Eu estou falando nada mais, nada menos que Sônia Santos, da Monte Santos Semijoias. Inclusive, estou aqui belíssima com esse conjunto lindo que eu já fui presenteada, porque ela é isso. Ela honra e gera honra o tempo todo. Sônia, seja muito bem-vinda ao nosso último bloco do ano e que eu estou iniciando esse ciclo com você. Seja muito bem-vinda ao nosso café. Obrigada. Olhe para lá, né? Isso. Ou para você, depois só... Tanto faz, fica só à vontade. Obrigada por ter me convidado, né? É um privilégio contar o que Deus tem feito na minha vida em 10 anos. Minha empresa fez 10 anos esse ano. E, de fato, Leide, eu sou fruto de milagre. Quando as pessoas falam assim, o que é milagre para você? Eu vi um milagre, uma pessoa andando. Lógico, é especial. O profeta falou isso. Eu sou fruto do milagre todos os dias na minha vida. E quando eu puxo para o passado, foram todos os dias que Deus provou o milagre. Aguenta aí. A minha primeira pergunta para a Sônia é a que eu faço para todos os convidados. Sônia, quem é você? Me descreve. Quem sou eu? Então, meu nome é Sônia Santos. Sou fundadora da marca Monte Santos Semijoias, que era para começar para vender. Comecei a vender um pano para comprar leite para minha filha e hoje se tornou uma empresa nacional. Sou filha de Dona Rita e seu Zequinha. Meu pai já faleceu esse ano. E minha mãe, graças a Deus, está viva e vai durar muitos anos. Amém. Porque ela vai usufruir de tudo que tem, né, da sua velhice, que eu digo que é um privilégio chegar onde ela chegou com tanto sofrimento e poder usufruir hoje de família. Amém. Mas eu sou realmente, eu posso me descrever que eu tenho uma fé inabalável mesmo com muitos conflitos. Sou uma mulher de muita fé. Eu até coloquei num vídeo que eu fiz no mês de abril para Gramado, postando que era uma mulher simples e com outras mulheres simples. Porém, essa mulher tinha uma fé inabalável e destemida. Eu tenho medo de andar de avião, mas eu vou assim mesmo. Eu tenho medo de cirurgia, mas já fiz uma. E tenho medo de ponte, mas eu vou assim mesmo. É nesses momentos do medo que eu tenho certeza que Deus está no controle. Perfeito. Fora disso, Leide, eu não tenho medo de arriscar. Porque, primeiro, que eu vim sem nada. Nasci menos... Você vê de qual classe social? Eu não posso nem dizer qual era a minha, porque eu vim de uma família miserável. Se tiver alguma coisa menos que miserável. Mas assim, e aí o que eu fazia era lutar, eu gritava porque eu queria salvar minha mãe. E aí, quando eu era criança, tudo que eu queria era salvar minha mãe. E eu sempre dizia, um dia eu vou ser grande. Só que era engraçado, Leide, lembra que eu falei sobre a questão do cheiro de Deus? Sim. Eu passei tudo que você imagina de processos, de humilhação, de dor, escassez. Escassez, para mim, vou ser sincera, nem é dor. Não ter uma comida boa nunca foi, não é um problema, porque a gente não tinha nada. Pedir esmola quando criança. Até porque não tinha um parâmetro, né? Não existia. Não existia um parâmetro de saber o que era bom e o que era ruim. Não, eu já sabia que a nossa vida era muito ruim. Sim. Porque a gente, na nossa cidade, lá em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, a gente era esmola, eu pedia esmola. Tinha uma tia que era paralítica, meu pai viu que a gente tinha condições de ganhar dinheiro com a minha tia. E na época, na época era assim mesmo. E aí a gente foi e a gente empurrava o carrinho dela. Ia pedir no sinal. E ficava no sinal, não, ficava na Caixa Econômica. Lá todos os dias, era o horário, de 10 às 4. A gente chegava lá para poder pedir esmola. E eu ficava, me deu uma esmolinha. Então eu era ali, eu já estava empreendendo, viu? Ali? Mas, sim, eu empreendi. É engraçado, eu dei uma entrevista lá em Santa Cruz um dia, que eu dizia assim, eu tenho certeza. Aí o dono da rádio, eu falei assim, eu tenho certeza que você me deu um dinheiro, porque eu não deixava ninguém sair dali sem me dar um dinheiro. E o povo... Dava mesmo? Dava, porque ela tinha deficiência física, né? Ela não andava, era real. E eu era uma menina muito simpática, Deus me deu a graça da simpatia. Então, eu sabia pedir, né? E aí, levava para casa, aí pagava, meu pai explorava. E minha mãe, coitada, ela não tinha força para lutar. Eram quantos irmãos? Eram abaixo de mim, 8, né? São 8, por parte de mãe e pai. E aí, mas tem 3 de outra família, que eles tiveram uma vida um pouco melhor, porque a mulher separou e
Sim. E conseguiram tirar ele desse sofrimento. Sim. E aí eu era mais velha e a minha mãe todo ano era um filho. Porque na época era da igreja católica e não podia tomar remédio. E quem cuidava quem conseguiu o choval era eu. Aí, segunda a sexta, eu trabalhava na Caixa. Eu já fui funcionária da Caixa Econômica, tá, Brasil? Assim, eles não sabem disso, né? Mas eu fui. Ficava ali. E no sábado, a gente fazia feira. Eu empurrava o carrinho dela. Imagina, eu tinha uns 8, 9 anos. Pequena, porque naquela época eu não comia muito bem. Porque a gente pedia comida na feira. Sabe o interior? Sim, sim, sim. Aí nas bancas de carne, aí dava o sebo. Sim, sabe o que é a tripa. xepa. E as xepas do final do dia. Xepa, aquelas coisas que vai pro lixo. Sim. Mas eu tinha uma gratidão tão grande porque eu consegui levar comida para casa. Assim, eu não via humilhação. Porque, assim, o que me dava alegria, e até hoje é o que me move, é mudar a vida das pessoas. E eu lembro que, cara, a gente acha que eu tô curada, mas mexe com a gente ainda, Sim. né? E olha que é uma história da minha vida, que eu falo sempre. Mas eu lembro que eu pedia esmola, aí quando alguém dava um café pra gente, que era tão feliz. Mas eu nunca me senti coitada, você acredita? Nunca se vitimizou. Não. Eu tinha certeza que eu era especial pra Deus. Esse sentimento de filha sempre Isso teve. é certeza. Que bom. Isso, eu digo que A o sua diabo... identidade já estava ali, sempre. firmada de filha. Eu digo que o diabo se lascou, porque eu sempre soube. E é onde ele se lasca, quando você sabe quem você é para Deus. Tinha um monte de conflito, tenho hoje, que aí aos 40 anos comecei a tratar, né? Aí vai aparecendo. Sim. Mas a certeza que eu sou única, isso aí ninguém nunca tirou. Ninguém lhe tira. E aí na segunda a sexta eu empurrava o carrinho da minha tia, ganhava muita coisa, levava comida para casa. E quando eu chegava em casa, que a minha mãe via aquele cesto de Sim. comida, e ela tinha paz, que ela não precisava ficar desesperada porque não tinha o que dar para meus irmãos, era a minha gratidão. Aí, mas o bom mesmo era a Semana Santa. Você sabe que a Semana Santa, os católicos davam muita comida, né? Sim, sim, E sim. o povo que não é bom, fica bom naquele dia. Era onde a gente se dava bem. É o momento da felicidade do povo. Era o Natal literalmente. de vocês. Aí pedia muito, ganhava muito. Mas aí, se você perguntar, mas eu sempre... Aí eu tinha uma certeza que eu olhava assim pro céu, eu sabia que eu ia ser muito grande, mas eu não tinha noção que grande era isso. Imagina, gente, uma esmolé, filha de um alcoólatra. Enfim, aí tinha as brigas dentro de casa, que eu acho que a humilhação de pedir esmola não gerou conflitos para minha alma, mas as brigas dentro de casa, até hoje, eu tenho que lidar com isso. E eu já entendi que até o último dia. Porque meu pai queria matar minha mãe várias vezes. Você passou por muito momento de aflição. Muito. Com 9 anos de idade, eu tive que sair, chamar a polícia para prender meu pai. Imagina, uma criança. Isso aí trouxe, hoje eu entendo no hospital, trouxe maldição para minha vida. Porque por mais que eu fiz para defender minha mãe, mas isso gera maldição. Então, com 9 anos de idade, eu fui para a polícia, não virou um hábito. Ele tentava brigar, eu chamava a polícia. E eu lembro que eu vi o olhar do meu pai e esse olhar ficou dentro de mim de tristeza. Porque ele era meu pai. Infelizmente, assim, meu pai fez muito mal pra gente. Mas, assim, ele dava o que ele tinha. Hoje eu entendo. Graças a Deus, Deus me deu entendimento. Perdoei totalmente. Cumpri meu propósito com ele, honrei ele. E, assim, Deus me deu o maior privilégio. Foi poder batizar meu pai. Junto com meu pastor, lá de Natal. Que é o principal, né? A salvação. Isso, é. Aí onde entra isso, meu Deus, meu pai fez tanto mal e Deus foi pro céu igual eu vou. Mas Deus é assim, né, amiga? Sim, ele não desiste de ninguém. É. E ele não esquece. É. A gente paga aqui na terra, mas assim, o galardão é para todos. Só tem que querer, né? Eu estou à porta e bato. E aí, assim, eu lembro que eu morava em Santa Cruz, a gente não era convidada para festa, para nada. Mas quem me convidar a esmolé? Não tinha dinheiro para comprar nenhum sabonete. Mas era engraçado, Leide, que a minha certeza de ser amada era tão grande que se tivesse uma festa e eu descobrisse, eu ia. Porque você não me convidou. O problema era seu, porque eu tinha que estar na sua festa. Você que está perdendo a minha companhia. Não, era basicamente assim. Sabe o que eu faço? Como criança, porque com a criança não queria uma lancheira. Aí eu ia pra fila. Entrava na festa de pimenta, né? Você acredita que o povo expulsava a criança? Expulsava. Mentalidade, né? Só que eu queria lancheira, menina. Aí o que eu fazia? Porque eu vejo hoje, isso tem a ver comigo, né? Com quem eu me tornei uma pessoa determinada. Sim. E aí, eu voltava, dava um jeito de entrar de novo na festa. Entrava. Não aceitava, não. Às vezes, aí um fingia que não via, eu só sei que no final eles davam a lancheira pra se livrar, né? Pega, menino, pega. E eu conquistei minha lancheira. Então, a minha meta era conquistar a minha lancheira. Era o seu resultado. Era o meu resultado. Cara feia, e nem eu aí. nunca me senti humilhada porque não me convidaram, porque afinal de contas, no meu inconsciente, era tipo assim,
Como que a pessoa faz uma festa e não convida? Lá de criança, né? Sim. Outra criança, ninguém me... Até adulto, um exemplo, né? Lógico que não era para ir, mas eu tô dando um exemplo, assim, de uma situação tão de certeza. Seu coração era puro, né? Na verdade, certeza, não enxergava, né? De ser amada. E aí eu lembro que eu tinha uma visão que hoje eu entendo hoje, que antigamente eu não entendia, que são visões proféticas. Eu não sabia que eu tinha esses dons. Eu via o mundo que eu vivo hoje. Você sabia que eu via isso aqui? Eu via que tudo meu era gravado. Eu via coisas... Mas só eu via, mas eu não tinha noção. O que queria dizer? Achava que porque eu assistia muita novela, então viajava, eu sonhava. né? Mas eu vi o que eu vivo. Né? Então a visão foi dada para você mesmo, não foi ninguém que veio te falar. Eu fui a primeira profeta da minha vida mesmo. Depois Deus foi colocando... Hoje eu entendo que Deus fala primeiro com você. Sim, até porque você tem aquela maturidade espiritual para entender, mas né? Mas na época eu era criança. Aí hoje eu fico lembrando, eu fiz a minha logo aqui em São Paulo, e aí foram três meses. Eu fiz com um grupo muito bom, que é a Arvo. E ficou 3 meses a gente estudando a minha vida, a minha história e tudo. E quando eu contei isso pra ele ficou assim, porque ele também tinha essa visão do que Deus mostrava, né? Como que Deus me antecipasse o que eu ia viver. Sim. Porque ele já tem um nível de espiritualidade, tá muito próximo ele fez da Pura Fé, fez agora da Natália Beauty. Então, assim, é um cara que estuda muito sobre logo, e é muito espiritual ele, a pegada dele é espiritual, por isso que eu busquei eles. Sim. Eles fizeram da Igreja Pura Fé, de várias igrejas, do pastor Lucas. Sim. E aí, ele teve uma visão, ele mostrando que isso aí, Deus já estava mostrando para mim o que eu ia viver, né? Aí, quando foi, pronto, aí a questão das esmolas, sim, aí tinha as sobrinhas também, porque eu sou empreendedora completa. Hoje eu venho brinco, colar e tudo. Você faz o kit. O que era sobrinha? É lavagem de porco. Eu sei o que é comer lavagem de porco. Por isso que eu tiro todas as desculpas, Leite. Quando alguém fala, porque eu falei, minha amiga, é o que? Eu já passei por isso. Você não sabe. Eu sei. Lavagem de porco é o resto da janta que você joga no lixo. Aí a gente batia acho que no interior tem muito disso. A gente batia nas portas. Oi, tem sobrinha? Aí dava umas 7, 8 horas da noite, que é quando tava terminando a janta. Aí a gente catava lata de mucilon no lixo. Para colocar. Para colocar. E saía eu e meus irmãos, porque eu era líder. E aí, meus irmãos maiores, e a gente ia nas portas, nos bairros melhores, para conseguir a janta. Agora, tudo era muita mentalidade, né? Mas na época a gente não entendia nada disso. Na verdade, você foi criada muito pelo meio, né? Teve que aprender a sobreviver. Mas a minha mãe, coitada, porque dá pra gente viver com o que a gente já tinha. Meu pai, depois que descobriu que a gente era um bom negócio, ele simplesmente se entregou mais ainda na bebida. E viu que a gente tinha que trabalhar para pagar o que ele sustentou a gente até 8, 9 anos. Falava isso. Aí, o que aconteceu? Aí, eu batia. Aí, o pessoal dava o resto de comida. Ia lá nos pratos, que a gente deixa. Sim, né? sim. Resto de comida. Os pratos, botava na vasilha e a gente levava para casa comer. Você via que saía dos pratos mesmo. Aí tinha um ou outro que tinha um restinho da panela. Aí eles entregavam. A gente via que era uma comida limpa. E aí dava uma gratidão. Você vê, outra coisa, Leide, que eu sou muito abençoada, sim. Porque eu sempre vi Deus em tudo. Porque é uma pequena coisa, mas quando alguém me entregava uma comida que não era suja, eu tinha gratidão. Olha, se sentia mais honrada, né? Honrada. Eu nunca precisei de coisas... Hoje eu moro em Alphaville, eu tenho um padrão de vida no nível daqui. Eu não sei, eu falei, como é que eu vou viver? Gente, eu não sei, como é que eu não... Eu fico pensando, como é que eu vivi de outra forma antes? Em tudo. Eu sou grata, sou feliz, tenho um padrão de vida bom, tenho tudo que eu preciso. Estou no meio nas melhores mesas, me tornei as mesas. Mas isso não é... Eu nunca precisei disso para ser grata, porque eu valorizo as pequenas coisas. Eu valorizo quando eu chego na casa de alguém lá no interior, que alguém faz um cafezinho com cuscuz. Eu valorizo, na hora que eu chego na casa da pessoa, você fala assim, você quer um café? Eu vou fazer um fresquinho para você, eu me sinto amada. Valorizada. Então, eu sempre valorizei o que muita gente nunca valorizou. Eu sempre vi grandeza nas coisas pequenas. Eu sempre fui contente com o que eu tinha. Isso é algo que Deus colocou dentro de mim. Eu não construí isso no meu caráter. Eu nasci assim. Como diz o Tiago, nós temos o kit bom e ruim. Tem os ruins que nasceu comigo, algumas coisas foram desenvolvendo, que eu, graças a Deus, aprendi a identificar, e é com esse lado negativo, né? Eu luto todos os dias, mas também esse lado da gratidão é algo assim que era meu, de honrar as pessoas. Eu já entendi o princípio de honra muito pequena, não sabia. Quando eu fiz o método,
Sim. Você fez, que tem aquela roda. Eu falei, caramba, agora eu entendi por que eu dei certo. Porque eu já fazia 90% disso aqui. Você não olhava a circunstância, olhava o que você tinha. Eu sempre vivi bem com o que eu tinha. Eu era grata, eu era feliz com o que eu tinha. E aí essa coisa de olhar pro céu era interessante. Aí eu lembro que... Aí eu fui aí eu me promovi, porque ninguém precisava me promover, né? Eu que me promovia, não tinha ninguém para me promover. Sim, você mesmo se validava. Aí eu ia lá e me promoveu. Agora eu vou começar a trabalhar em outro padrão. Meu sonho é trabalhar em casa de família, porque eu queria ajudar minha mãe. Eu queria sair das esmolas e ter um emprego. Doméstica, fui doméstica, meu povo. Olha que hoje eu não suporto lavar uma louça. Meu Deus do céu, meu maior karma. Meu sonho de consumo, ainda terei aqui. Ainda não estou nesse nível, mas vou chegar. Sim. Porque aqui é ralado, viu? Conseguir uma pessoa o tempo todo. É. Tem ninguém de Feira Santana para me ajudar, Rapaz, não mandar para mim, gente não? de feira, por favor, que esteja assistindo aí, ó. Sônia que é uma... Gente do céu, literalmente. Pessoa do lar aí, ó, para auxiliá-la, Para viu? me ajudar. E aí... olha, eu já tô no desespero, né? Acho que eu vou fazer outro anúncio aqui, ver se me resolve. E aí, eu fui procurar emprego. Eu falei, posso trabalhar para ajudar minha mãe. Olha como esse desejo de ajudar minha mãe faz a diferença, muda o mundo, amiga. É verdade. Aí eu fui... A sua honra para ela era grande, né? Não, só que eu fui entender agora. Sabe que 3 anos atrás eu entendi por que eu montei a Monte Santo? Para honrar ela? Para honrar. Eu entendi. 3 anos não, 2 anos atrás, quando eu vim para os cursos aqui. Aí, quando eu cheguei no... Aí fui procurar meu primeiro emprego. E lá em Santa Cruz, tinha 2 casas grandes, bonitas. E assim, já que eu ia trabalhar, eu ia procurar a melhor casa. Bati numa casa linda de vidro. Não me deram emprego. Veio o povo. Outro dia eu fui lá numa pousada, virou uma pousada. E eu lembrei, eu falei, eu já procurei emprego não aqui. Não foi dormir lá, não? Fui, porque não tinha outro lugar. Mas não era uma pousada bem organizada, mas fiquei. Mas é o que tinha, interior que tem, né? Era fecha lá. E a gente tem bastante vendedora lá. Aí fui procurar em outra. Aí a mulher nem me abriu a porta. E aí, depois fui procurar em outra casa. Quando eu cheguei na outra casa, aí eu bati a porta. Mulher, esse período de 8 a 9 anos, eu bati. Aí Dona Rita saiu, tanto que ela já faleceu. Eu procurei ela para honrá-la. Mas ela faleceu, mas eu consegui contar das 2 filhas. Faz muitos anos que elas não se vê. E elas vão estar na festa de 10 anos da empresa. E aí... Bati a porta, aí ela chega, olha pra cima, mas uma criança, a senhora tá precisando de alguém pra trabalhar? Aí ela olhou assim pra mim e disse, minha filha, pra quem? É pra mim que eu quero ajudar a minha mãe. Oh. Aí ela me levou pra dentro. Leide, eu nunca tive uma infância, porque meu pai e minha mãe, coitada, eles não tinham o que dar. A infância é assim, brincar na rua, tica, essas coisas assim. Mas eu nunca sabia o que era um presente, eu não sabia o que era comer. Alguém, tipo assim, minha filha, você quer comer o quê? Ela tem a comidinha dela. Toda mãe tem essa preocupação. Na casa a gente não tinha comida separada, porque não tinha. Quando eu nasci no início... Não tinha opção. Não tinha. Minha mãe falou que as coisas eram um pouquinho melhor, que ele comprava um leite ninho, né? Que eu precisei saber da minha mãe, quando meu pai morreu, que ele comprava o leite ninho para eu me sentir amada. Porque depois que ele morreu, eu entrei num desespero, porque eu não sentia amor pelo meu pai. Sentimento. Aí minha mãe falou, não, ele amava você. Foi um tratamento com Deus também. E aí ele olhou assim para mim e disse, chega, minha filha, entra aqui. Aí a mulher botou um banquete e me colocou numa mesa. E lembra, qual é a tua idade? Eu, 39. Tá, tu deve lembrar. Lembra que tinha propaganda do mel caro, banana? Sim. Eu via na televisão. E eu lembro que ela botou uma mesa. E nessa mesa ela colocou botou um prato e colocou no meu prato banana com mel caro. Gente, tudo que eu queria era aquilo ali. E assim, aquilo pra mim foi outra prova do amor de Deus. Porque assim... Até ali ninguém nunca tinha me dado aquilo. É uma besteira, mas era o meu sonho. Era banana com mel caro. E essa mulher cuidou, me deu comida. Quer mais o quê? Te deu atenção. Eu era galeguinha, né? E aí ela, vou deixar você em casa, mas você não pode trabalhar aqui. Ela era professora, você é criança, tem que estudar. Aí ela me levou lá em mãe, fez uma feira, levou. Quando chegou, ela viu a situação, a calamidade, me deixou. Não deu uma semana, voltei de novo. Tá precisando de alguém para trabalhar? Minha filha, você não pode trabalhar, não. Não, mas eu posso. É porque eu tenho que ajudar minha mãe. Aí sabe o que ela fez? Falou, você não vai trabalhar aqui. Você paga para cuidar só de criança. Não, brincar só com a minha filha, que ela tinha uma filha que tinha síndrome de Down. E a outra criança. Então, a única coisa que você vai fazer aqui é brincar com Thaís. E você não vai fazer nem lavar a louça. Aí a moça que trabalhava, ela volta e meia me colocava para lavar a louça. Você é a dona? Aí ela me pegava, brigava com a mulher.
E aí eu fui criança, eu brincava. Eu era da época, você tá nessa época, eu usava calcinha de bunda rica, com camiseta. E eu lembro que ela me deu um monte de calcinha. E era meu sonho ter calcinha de bunda rica. Era febre. Né? Porque eu não tinha. Aí, meu primeiro Natal, ela que me deu esse presente. Eu já não acreditava em Papai Noel, mas ela dizia, amanhã Papai Noel vai trazer o presente. Menina, eu não conseguia nem dormir, porque eu queria ver ela colocar debaixo da rede. Calhou que ela foi mais esperta do que eu, que ela conseguiu então foi essa professora que foi seu marco? Também, da minha infância, sim. Nessa questão da honra, vamos dizer assim, de que você realmente se sentiu presente, assim, nos seus sonhos e falar assim, o mínimo que eu tinha. Ela foi um anjo que deu. Ela foi a primeira pessoa que sim, realizou esses seus sonhos de infância? Porque assim, eram sonhos pequenos, tipo assim, como eu queria isso. Sim, aí sim. Deus, e ela conseguia? Tipo, você fala, eu não sabia o que eu ia usar. E eu peguei uma peça, vou levar essa. Eu até peguei outra, mas aí eu peguei essa. Aí onde eu digo, Deus, ele se preocupa nos detalhes, né? E aí, pronto, aí minha infância, aí fiquei lá, só que meu pai viu que... Aí ela mandava feira pro meu pai, na minha casa. Ainda abastecia a casa. Ela fazia uma feira e mandava. Mas meu pai queria dinheiro. Aí ele me tirou de lá e me botou a trabalhar em casa de família, com 9, 10 anos. E aí trabalhou mesmo? Trabalhei, lavava roupa, cuidava de uma casa grande. E passava muita situação. Mas eu nunca me... E aí o pessoal dizia, essa menina é muito abiúda. Por quê? Eu não aceitava a condição que eu tinha. Eu era grata por tudo que eu já tinha, mas eu sabia que eu ia ser maior. E aí, o que acontece? Você chega no lugar onde você é um zero à esquerda e você não se acha, você choca onde você está. Até hoje eu passei um pouco disso aqui quando eu vim morar aqui, em alguns ambientes. Mas é porque eu me posicionei. Não, eu sei, meu dinheiro aqui é igual ao seu. Sim. O valor que você é igual ao meu. Sim. Porque senão, queira ou não, Leide, existe uma questão cultural, sim. E o Nordeste foi criado para quê? Para ser empregada doméstica e porteiro. Acabou. Então, de repente, chega uma empresária, chega no mesmo nível que os bambambãs está. Hoje vai estar aqui, mulher, mãe solteira, que é outro problema maior. Sim, a gente vai chegar nele. Em nome de Jesus, eu profetizo que eu serei mulher casada daqui a um ano. Eu tenho que profetizar, amém, né? Amém. E aí, mas é toda uma situação. Aí foi passando. Só que eu vejo, sabe, Leide, que Deus, tudo que eu vivi... Era a escola da minha vida. Porque eu pude estudar, fazer todas as faculdades. Você sabe que um dos meus sonhos era ser advogada, né? Sim. Por quê? Porque eu queria ajudar pessoas. E eu pensava, cara, o advogado, ele pode ajudar muita gente. Sim. O servir é grande. O servir é muito grande. Mas eu queria ser, mas eu não tive a oportunidade de estudar. Eu estudei certinho. Eu não estudei certinho nada, meu povo. Eu fiz o supletivo mesmo, aquele que você vai... Mas é impressionante. 2 em 1. Tudo que você precisava, eu não tinha tempo, eu tinha que trabalhar, né? Às vezes eu tava, meu pai tirava da escola para trabalhar. Só que aí, mas eu nunca tive mágoa da vida. Uma coisa que, sabe, que eu vejo que as pessoas, elas se apegam muito no que não deu certo. Viver do passado. Fizeram isso comigo, me machucaram. Volta e meia eu tenho um pouco, sou humano, mas ver assim, por que não deu certo? Por que fulano conquistou? Eu não tinha amigas ricas, mas assim, todo mundo tinha mais roupa do que eu. Mas você não se comparava? Não, eu nunca quis o que não era meu. Eu era feliz com o que eu tinha. Foi o seu lema, né? Na verdade, o ambiente não lhe formou. Nunca me formou. E aqui não me forma. Aqui mudou minha aparência, porque eu gostava de uma roupa muito colorida. Hoje é impressionante, menina de Deus. Neutro. Tô dando minhas roupas pink, laranja, estampado. Me moldou muita coisa. Eu digo que aqui é minha terra prometida. Aqui Deus falou, filha, agora tu vai usufruir. Emana leite e mel? Porque assim, amiga, a gente veio de uma região que as pessoas têm uma mentalidade de escassez. Sim. E elas se colocam na posição de coitadinho. E eu tinha esse lema da Mulher Maravilha, de salvar o mundo. Eu sou salvadora. E realmente Deus me deu um chamado. Só que muitas vezes... eu só chegava para dar, e não é só dar de dinheiro, não. Isso é o de menos. As minhas emoções. E aí chegou uma hora que Deus, não, vou te trazer, e eu não planejei nada. Eu falei, quem vai pra cá? Quando foi essa sua vinda? Tem quantos anos? Foi agora, janeiro que eu vim pra cá. Mas janeiro foi desse ano? do ano passado que foi... Assim que eu coloquei o pé, Deus começou a usar pessoas. Você vai vir. Porque essas pessoas já passaram pelo mesmo processo. E esse romper, Sônia? Então, aí veio... Quer que eu fale disso da empresa? Não, eu digo assim, esse romper de outubro, que você veio pra cá, para agora, assim, o que você deixou, a sua cultura. Como é que tá a sua adaptação, né? Fez um ano.
É assim, eu não tive problema. Eu já vim muito para São Paulo, né? Sim. Enfim, devido à empresa e tudo. Eu vinha muito, muito, muito mesmo. Todo ano todo mês sim, mês não, eu estava aqui. Porque as fábricas são aqui. Então já era rotina, mas eu não suportava São Paulo. Esse frio desesperador. Nada que eu gostava. Eu falei, ai meu Deus, eu tinha depressão, desânimo, tristeza. Quando eu vinha para cá, eu vinha chorando às vezes. E assim, eu não sei se eu criei um medo do avião, que já, graças a Deus, eu viajei agora nem... Vou para Dubai enfrentar 15 horas de voo. Acho que é mais um tema. Eu vou mais pelo medo, para vencer isso, né? Mas assim, eu já entrava no avião chorando. Ai, Deus, estou cansada, né? Mas não tinha outra opção. E eu sabia que para os meus negócios aqui era melhor. Pelo menos para os próximos. E realmente é melhor, porque as fábricas são aqui, as compras é aqui. Eu não sabia nem da mentalidade, eu só pensava nos negócios. Quando eu comecei a fazer o método, sim, aí teve o crescimento da empresa, comecei a vender, caiu semi-joias, né, para poder sustentar minha filha, que aí a gente pode falar melhor da outra parte. Sim. Enfim, mas a questão da fé. Sim. Eu vou chegar nessa do Tiago. Certo. Aí teve a questão do todo esse processo, sabia que era grande, que Deus, enfim. E porque eu tenho que falar para chegar até aqui, né? Certo. E aí quando chegou agora, aí quando foi, comecei a vender, aí trabalhei como gerente de algumas empresas, sempre fui muito boa de venda. A última empresa que eu trabalhei é uma empresa multinacional, engravidei da minha filha, que aí onde teve outra situação da minha vida pessoal, eu já sou cristã há 26 anos, só que foi um passo que eu dei, que eu posso dizer para você que se fosse analisar de maneira espiritual, eu não faria. Mas foi a única maneira que eu tive chance de ser mãe. E eu paguei um preço. Porque eu digo até que foi uma maldição mesmo. Que graças a Deus já está curada em nome de Jesus, mas eu paguei um preço. Mas se não fosse a minha filha e não fosse mãe solteira, a empresa não existiria nunca. Por quê? Porque eu ganhava 5 mil reais, eu estava satisfeita com a vida que eu tinha. Morava em Natal, você ganha em Natal 5 mil, nunca tive grandes opções, tinha um carrinho que era o Corsa, estava tudo bem para mim, o máximo melhor era um Celta. Eu morava em Natal, com 20 reais você vai na praia, você volta, come tapioca, cuscuz, que é baratinho. Programas. Tava tudo bem, né? Não fazia parte da classe social de Natal, já viajava muito por causa do meu trabalho, mas eu já vivia muito bem. E aí, quando eu engravidei da minha filha, de cara, a empresa disse que eu não servia mais para ser gerente. E aí, imagina, eu levantei a empresa, em 3 anos eu saí de uma empresa que tinha 2 mil, é uma empresa elitizada, saiu de 2 mil clientes, foi para 7.200. Essa empresa vivia 100% com esses clientes. Porque não é uma empresa popular, é uma empresa de clientes fidelizados. Sim. Faturamento, eu comecei, era 100 mil, deixei 230, 250 mil. Treinei toda a equipe, tirei toda a equipe. As pessoas vinham da Cato, aí vinha toda almofadinha, arrumadinha. Falei, quem vai treinar sou eu, do meu jeito. Comecei a contratar um por um. Eu contrato assim ainda, tá? Pensei, como é que você contrata? A minha advogada, amiga, até agora o Espírito Santo tá mandando. Volta e meia eu faço umas confusões, mas tá dando certo. Funcionário fixo, eu tenho mais ou menos uns 20, né? E é tudo, essa aí eu conheci na Venezuela, no ano passado, numa conferência cristã em Chapecó, que era da Venezuela. Fui para Natal, Deus mandou buscar. Trouxe a menina, tá comigo hoje. Tá dando certo. Em nome de Jesus vai dar a vida toda. Sim. E aí, e assim foi. Aí, quando fiquei grávida, rescisão indireta, porque ele quis reduzir meu salário, deixar só o piso, que na época era 1.000, era como que fosse hoje. Meu salário dava mais de 5 mil. O que não pode. As comissões na carteira, não, se eu ganhasse por fora, ok, foi acordado, certo? Eu acho que o que é acordado é acordado. Mas era tudo na carteira. Eu pagava INSS e pagava imposto de renda em cima daquilo. Direito meu. Quando era 1.000 reais, aí eu ganhava hoje na carteira 1.500 reais. Quando eu engravidei, eu era um número muito bom. Eu abria a loja e fechava a loja. Grávida, de cara eu tenho princípio de aborto. Aí eu descobri que eu era humana. Que também foi importante eu passar por isso, porque eu cheguei num ponto, sabe? Eu sou muito abençoada. Então, eu oro, gente, mas eu não fico, peraí que eu vou orar. Pra Deus me dar uma resposta. Não, eu analiso a situação, dá pra fazer, tem um risco, eu vou se embora. Deus, agora tu me abençoa. E Deus abençoa, porque se o que eu tô fazendo, Jeremias 29:11 diz que todos os meus planos são bênção para a sua vida, vou-se embora. Então, eu ia embora e fazia a coisa acontecer. E aí, tudo que eu fazia é bênção, porque eu tocava... Seu passo de fé. Literalmente. E aí, o que aconteceu? Quando eu engravidei, a empresa simplesmente... Aí, eu comecei também a me achar. Porque tudo dava certo, tipo hoje. Hoje tudo tá dando certo, só que Deus já me mastigou antes.
Porque se eu não tivesse sido mastigada quando eu engravidei da minha filha, podia ter me perdido. Sim. E Deus me deu um estoque pesado depois. E quando eu tô saindo da linha, ele vai e me pega de jeito. Quem convive comigo sabe o que eu passo. E aí, é uma mentoria o dia inteiro. É mentoria mesmo. Literalmente. E aí, eu passei pelo processo, entrei com conexão direta, mãe solteira. O relacionamento eu já sabia que não ia dar certo, que não era bênção. Eu já sabia, mas foi o único momento que eu fiquei ser mãe. Só esse momento. Era seu sonho? Não era meu sonho, não, porque eu fui casada há 10 anos, nunca quis ser mãe. Mas veio a vontade, eu vou ser mãe. Sim. A minha filha é projeto de Deus. Eu digo até que eu nem sou a escolhida, tudo foi preparado para ela. Porque ela nasceu já com esse plano. Eu falei, filha, você tem noção que foi sua vida que transformou a vida dessas 3 mil mulheres? Você tem noção que esse povo está viajando hoje de avião, que nunca... O máximo que andara de ônibus, porque você nasceu. E aí, engravidei dela, aí pronto. Grávida, sozinha, mãe solteira. E cadê os amigos? Pegaram o bacon, porque eu não tinha mais o que dar. E segundo, eu tenho uma personalidade forte. Conviver comigo, neguinha, não é fácil. Porque minha régua, ela é alta. Porque pra mim, ela tem que ser alta. E aí, é a hora que eu sabia que me amava. Só que tinha muita gente que me suportava. Porque eu tinha que dar. Porque é assim que funciona. Sim. E aí, pegaram o beco. Não tem mais o que suportar, não me oferece mais nada. Porque é assim que a vida é. As e amizades, é dolorosa. Né? Que você acha que tem, né? É duro. Ainda mais como as suas amigas, a maioria está numa situação menor do que a sua. Pegaram o beco, fiquei sozinha. Passei. Eu digo a você que eu comi o pão que o diabo amassou. E vou te falar, Leide, não é hoje que eu tô crescendo. Não é hoje que eu tô ficando mais parecida com Cristo. Foi quando o diabo estava me humilhando. Mas eu via Deus. Porque Deus tocou em mim. O diabo, ele tocou. Deus permitiu tudo. E eu paguei o preço, me purifiquei. Porque se eu não tivesse me purificado, tudo aquilo talvez tivesse coisas sobre a minha filha. Sim. Paguei um preço, fiquei sem nada. Quebra de maldição. Sem nada. Sabe o que é nada? Eu fui morar dentro de casa da minha mãe. Eu tive que vender o pouco que eu tinha. Fiquei 2 anos sem receber nada. O dono da empresa é um cara muito importante, inclusive da área jurídica, a esposa dele lá. Então, resumindo, minha rescisão direta não saía nunca. Aí ele queria que eu ficasse assim. Não, vou tirar você como gerente. Falei, mas você não pode mexer na minha carteira. Então, vou ficar sentada aqui e você paga meus direitos. Porque quando eu engravidei, acabou de cara o teu princípio de aborto. De cara. Então, acabou. A leoa virou um gatinho. Tinha mais uma pessoa para cuidar agora, não eu era? estava grávida, de aborto, então eu não podia nem trabalhar. Então, ele pensou que a empresa não precisa mais dela, porque, afinal de contas, já tinha conquistado a base. Deixou cliente, lá toda tudo. arrumadinha. Treinei a equipe, só que foi um engano, né? Na verdade, não, foi o plano de Deus. Aí entrei com a decisão direta, passei por todo esse processo, uma humilhação. 2 anos sem salário. Sem salário, grávida. E eu falei, aí onde voltar para casa da mãe, né? Em outra situação. Nunca voltei para casa da minha mãe. Em outra situação. E eu era a bambambam, de repente fiquei a coitada. Sim. Eu lembro de cenas de pessoas da minha família que me serviam muito, mas na hora que eu mais precisei, um dia eu comi na minha mãe. A gente almoçou toicinho, porque toicinho, quando você tem outras coisas, é luxo, mas quando só tem um toicinho, é uma desgraça. Você é a lista, com batata. Verdade. Vamos ser sincera? Comer o quê? Toicinho com batata, é o que tem. Eu comi toicinho com batata, enquanto tinha um rodízio de pizza na casa. Mas aquilo ali, eu digo até que foi tudo Deus. Sabe por quê, amiga? Até para mostrar a essência das pessoas que estavam ao seu redor, sim, né? E para eu depender dele. Sim, Deus sim, foi tirando pessoas e tá tirando até hoje, viu? E me machuca ainda. Eu falei, Deus, mas fulano é meu fulano. Você não depende delas. Você chegou aqui sozinha. As mentorias é uma benção, amiga, mas Deus me mostrou. Você já chegou aqui bem-sucedida. Sim. Você não ganhou mais dinheiro, deixou de mais dinheiro por causa da mentoria A ou B. Sou eu. Sou eu. Ninguém vai ter a honra. Essa honra é minha. E aí, pronto, grávida. Aí eu não tinha. Aí onde eu vi o amor de Deus. A provisão de novo. Sim. Leide, eu tive que ser humilde, porque eu sempre fui muito... Até porque eu tinha... Na verdade, você se mostrou forte o tempo todo, diante de tanta adversidade da vida. Teve que ser, né? Mas nesse momento, eu fui baixar água, não tinha nem força, né? A pessoa passando por pior momento, porque eu já tinha perdido... Eu conquistei, e os olhares julgando, né? Ali, ó, ainda voltou grávida. E eu fazia programas de televisão lá, fazia lá na empresa, eu que apresentava. Sim. Então, assim, as pessoas me viam de um jeito, mas não era que eu era metida. Eu sou e sempre fui isso aqui, não mudei nada a minha essência. Graças a Deus, e nem pretendo, nem vou mudar. E aí, cheguei pra ele, aí Deus começou a mandar. Aí eu lembro de um dia, Leide, que eu fui calcular que eu não tinha dinheiro pra comprar fraldas. Eu não tinha dinheiro do enxoval.
Aí, outra coisa, eu sempre abençoei muito pessoas. Até hoje, às vezes, eu me acho uma otária. Eu falei, Deus, mas eu não vou deixar de mudar. Volta e meia, eu tenho que parar de dar muito. Só que assim, toda a plantação de abençoar se voltou a meu favor. Sim. Eu abençoei uma mulher lá, abri portas para ela no mercado. Como eu era gerente de uma empresa muito bem conceituada, então, assim, era como que fosse uma popstar. Sim, tinha nome, referência. Então, eu estava nos melhores eventos, da revista, tudo, porque o dono deixava tudo na minha mão. O meu sonho era uma gerente igual a mim. Eu sonho todos os dias. Nome de Jesus, daqui a 10 anos, que eu vou servir mais a Deus, eu vou ter. Mas ele não preocupava com nada. E aí, todo mundo era bajulação, evento, TV, revista. Que depois foi bom para minha empresa também, que eu fiz o meu nome. Sim. Né? E aí, eu lembro que eu enxoval. Eu não tinha roupa para minha filha, não tinha como comprar. Aí, o que aconteceu? Chegou uma pessoa, ia entregar um enxoval, que eu ajudei no passado, e a filha dela tinha 2 aninhos, ou 3, já estava passando para a caminha. E ela tinha uma condição de vida boa. Ela pegou todo o quarto da filha e me abençoou. Mas todo o quarto, com tudo. Tudo que uma criança sonha, uma mãe rica poderia comprar. Rica não, que ela não era rica, mas melhor do que eu, com certeza. Poderia ter. Ela me deu tudo. Aí eu vi a provisão de Deus. Aí eu lembro do leite. Aí eu comecei a sair para ganhar um dinheiro e tudo. Como é que eu vou dar leite para minha filha? 2 meses, 3 meses. E ela chorava com fome. Eu não sabia sustentar. Não sei se o meu leite era fresco, eu sei. Falei, meu Deus, vou ter que comprar leite para minha filha do governo. Eu não tenho dinheiro para comprar leite. Aí a humilhação. Porque para mim, que eu nunca tinha vivido aquilo, era humilhação. Porque depois eu melhorei de vida, conquistei, fui gerenciar aí depois caí de novo. Mas foi essa queda que me faz hoje ter pé no chão. Essa queda que faz lembrar quem é Deus na minha vida. Porque por um período eu me achei, sim. Aí Deus, epa, menos. Aí eu falei, Deus, aí lá foi eu, ia pegar a filha, a mulher. E assim, planejando acordar às 5 horas da manhã, eu fiquei, que eu sou ansiosa demais, imperativa. Já nem dormia. Eu falei, meu Deus, se eu acordar 4 horas pra pegar uma filha do leite, mas eu tenho que ir, minha filha precisa de leite. Aí fui, eu ia. Ainda morando na casa da sua mãe? Eu ir. Não, aí depois eu aluguei um cantinho pra mim. E aí, acordei cedo, aí minha mãe me ajudava. Eu lembro que a bichinha, o amor de mãe é tão grande que ela todo dia guardava R$2 pra comprar um pedacinho de queijo pra mim. Porque como eu morava fora, morei muitos anos no Rio, então tinha uma situação melhor, o que ajudava lá, então era chata pra comer. Aí todo dia ela mandava comidinha pra mim, era feijão, arroz, rapadura e uma carninha, porque rapadura dava leite, é o que tinha, era a vitamina que dava pra ter, né? Sim. E aí, a dica, viu, Letícia, rapadura dá leite, que a minha amiga tá grávida. Sim, aí, ó. Aí quando foi nesse dia, ela chegou e falou assim, aí ligou uma amiga, Soninha, você quer dar o que pra sua filha? Eu queria dar um presentinho pra Luana, o que eu posso dar pra ela? Eu disse, amiga, se você quiser me dar leite. Amiga, daquele dia em diante, eu comecei a receber latas e latas de leite a pita mil. Não era nem o Nestor, não era no Nestorzinho, não é? Mas é mais cara. Aí que eu vi a provisão de Deus. Não faltou melhor, nada. Né? Melhor leite. Minha filha ganhou leite a vida toda. E aí, quando eu melhorei, comecei a comprar os melhores leites. Eu lembro que eu andava igual uma fragelada, mas a minha filha tomava o melhor leite, usava a melhor fralda. E aí foi vendo a provisão de Deus. E assim, a única coisa que eu tive, eu não blasfemava, mas eu só tinha tristeza, assim, na gravidez. Indignação? Não, porque quando grávida fica muito sensível, sim, né? Sim. Porque foi me tirar do meu trabalho. E aí... Saiu da sua zona de conforto em saber que tinha algo pra te... Não é por conta do dinheiro, não. Era porque eu produzia muito. Eu sou produção pura. Porque eu perdi dinheiro. Amiga, eu vim sem nada. E se fez que me humilhava, pedia ajuda que precisava. Aí pronto, foi daí que eu comecei a vender semi-joia. Que aí começa a nossa história. Sim. Veio uma mulher vender um paninho lindo, com uns brinquinhos. E aí eu olhei pro brinco e falei assim, que legal. Quanto era um brinco? R$30. Era tipo uma bolinha ponto de luz, aquele que eu dou nos eventos. Eu falei, meu sonho era um pontinho daquele. Aí eu falei, R$30. Eu fiz um cálculo, assim, 2 meses eu tinha condições de pagar aquele brinco. Sim. Aí eu olhei pra ela e falei assim, deixa eu te perguntar uma coisa, quanto que como é que faz pra vender? Aí na hora ela não quis me dar informação, porque queira ou não era uma informação de ouro. Sim. Hoje eu treino as minhas meninas a ensinar, a dar essa informação. Aí ela olhou assim, ela falou, ela não vai me dar. Aí eu falei, mas vou ter que apelar para outra coisa. Eu não tinha dinheiro, devendo um absurdo pro banco. Sim. Que meu dinheiro que eu tinha, me enrolei toda. Meu dinheiro preso, rescisão indireta.
Aí tive que entrar com prisão direta, aí 2, 3 anos, minha filha rolou aí na justiça. Misericórdia. E demora mesmo. Demora, ainda mais a falta de respeito, né? Ainda mais quem tinha, a pessoa que tinha na linha de frente conseguia, sim, né? ter força, né? Aí quando foi num dia, mas era certo que vinha, não tinha dúvida, não. Só que até eu passar pela necessidade, eu olhei pra ela e falei assim... Aí ela vendia doce também. Eu falei, ela não vai me dar o contato. Você tem que ter humildade. Eu digo assim, Leide, eu não sou humilde por natureza, porque eu precisei ser agressiva para chegar onde eu cheguei e me proteger. Senão eu tinha me lascado. Sim. Mas eu sou uma mulher inteligente, então é para ser humilde. Então tá bom, eu vou entrar nessa sala e eu vou limpar o sapato. Por quê? Porque eu preciso de um contato com essa pessoa. Eu sei que é maior do que eu. Então eu digo que eu sou inteligente nisso. Sim. E aí depois eu entendi no método que eu também tinha essa inteligência que eu não sabia que eu tinha. E é muito emocional. Aí quando eu cheguei nela, aí eu vi assim, ela fazia brigadeiro. Eu falei assim, mas você não quer me ensinar a fazer brigadeiro? Como é que faz? Eu não sei fazer um brigadeiro até, eu só sei fazer de colher. Aí ela olhou assim, tá desesperada mesmo. Aí Deus tocou no coração dela, me indicou o lugar e eu comecei a vender de uma outra empresa. Aí chegamos em 2014. Comecei a vender de outra empresa e eu comecei a fazer cálculo. Deus foi me mostrando moral da história. 10 anos hoje eu tenho um know-how que quem tem 30 anos não tem. Acesso, porta vendedora, mercado. No meu estado a marca é a mais forte do estado. Sim. Só perde. Ceará também já está com muita força no Ceará. E a gente está em 15 estados no Brasil. E fui ganhando dinheiro, não era grandes coisas, mas eu sabia ganhar dinheiro, mas não sabia administrar minhas emoções. Aí foi quando entrou, que chega meu marco aqui. 2020, pandemia, eu tive uma traição muito grande familiar. E aí eu chutei o pau da barca, vim embora para São Paulo. E aí, nesse período, eu conheci o Thiago Brunet. Através do Método Destiny. Não, através do YouTube. Sim. E as coisas que ele falava, eu não queria mais nem voltar para Natal. Porque até então eu só vendia semi-joia. Eu não tinha um propósito de vida. Hoje eu tenho um propósito. Hoje a minha empresa, eu só continuo com ela para ajudar pessoas. Porque eu vivo muito bem que se eu parar agora. Só manter o que eu já tenho. Volto para Natal e o que eu ganho lá, minha filha. Eu vivo aqui mesmo, dá para viver muito bem. Não precisa fazer mais nada, só manter isso aqui. Mas, e lá no padrão de vida que é 30% daqui, né? E aí, muito mais fácil. Quando eu chego lá, aí Deus começou a usar esse homem e eu não entendia. Foi logo quando ele apareceu. Minha mente não entendia muita coisa, mas a minha alma entendia. Sim, mas antes disso, teve duas pessoas que falaram, que confirmaram para mim o que Deus falou quando era criança. Um meu pastor lá de Natal, né, que é um profeta, ele chegou para mim, eu grávida, mas solteira, ferrada. Eu entrava na igreja dele, ninguém me olhava, ninguém. Quando eu falo ninguém, ninguém. Olhava de lado assim. Inclusive a minha gerente hoje era uma das que me olhava assim. Ela disse que não, mas era assim, mas hoje Deus me colocou como é leal a mim, tá comigo 10 anos, tem uma gratidão do tamanho do mundo. Sim. Mas solteira, fragelada, sem nada. Aí eu subia para falar com ele. Ele falava assim, filha, como é que tu estás? Aí ele disse, estou bem, estou caminhando, né, apóstolo? Eu nunca dizia que estava ruim, eu estou caminhando. Eu sabia que era o processo que Deus permitia para eu passar. Eu lembro que eu tinha um vestido só, porque eu não tinha dinheiro para comprar outros. E eu ia de mototáxi, eu tive que vender tudo, grávida. Aí ele dizia assim, tu não tem noção como tu vai ser grande. Eu falei, apóstolo, tá doido. Tu não tem noção. Aí ele falava assim, aqui tem uma mulher que vai andar de avião como anda de ônibus. E hoje eu ando de avião, nem de ônibus eu ando mais, até gosto de andar. Mas, e Deus começou a colocar, usou ele, aí depois teve uma outra menina também. E nunca vem assim fala assim, choca um pouco com a realidade ainda. Não tinha nada a ver. Nada a ver, não. ainda fica assim no coração. Eu recebo, mas... Eu não recebi nada, eu não recebi não, amiga. Não tinha como fala receber. assim, quando será? Como será tá isso? Doido. Sim. Mas eu não tinha nada para dar para a igreja, que nessa época eu não tinha nada para dar, não tinha dízimo, oferta, não tinha nada. Sim. Então, por dizer que ele queria meu dinheiro, mas naquela época eu não tinha nada para oferecer para ele. Sim. Né? Era a palavra mesmo, pura. Aí eu disse, olha, então... Aí depois veio outra menina também, chegou para mim e falou assim, ó, eu tive um sonho com você, que você andava com muitas malas. Era malas e terno, malas e terno, malas e terno. Que danada essa mulher tá vendo. Gente, na minha casa eu nunca vi tanta mala. Chega uma mala, vai outra. E aí viagens, e eu fico, meu Deus. Aí foi essa menina. Mas quer saber onde é que Deus falou mesmo comigo? Mas ali ele falou, ali foi no Terraço Itália, em 2017, se eu não me engano. Eu comecei a fazer um grupo de importação junto com as amigas e começou a importar da China. E deu tão certo que eu me tornei a líder do grupo. Importar sem saber o que estava fazendo, né?
Direcionamento de Deus mesmo. Fiz uma confusão, porque eu não sabia organizar, mas no final das contas, criamos contatos. Tinha uma cliente que era como fosse lojista, como fosse eu hoje, na verdade ela é grande só no estado dela. E aí ela queria me conhecer, ela comprava 50 mil, um exemplo. E aí ela me ligou, só queria te conhecer. Eu falei, tá, mas eu não tenho como ir pra São Paulo agora, eu só vou a semana que vem que vai chegar a mercadoria. Ela, tá, mas eu pago tua passagem. Eu vim. Quando eu cheguei aqui, ela falou, vamos jantar no restaurante, que eu era louca pra jantar. Aí eu consegui a reserva, que é Terraça Itália. Sim. Você já foi na Terraça Itália? Ainda você não, tem com mulher. seu marido, amiga. Tem que ir, Não lá consigo, é profeta. eu não consigo marcar. Mas você precisa agendar um dia a mais. É verdade, porque porque eu esse só vou dia corrida, a mais, né? deixa eu te falar, vai fazer diferença em todo o seu processo. É, né? Com certeza. Network, contato, igreja. Faça isso. Vou falar com o Tá? marido. Se programe para isso. É importante para vocês e porque Deus vai fazer na vida de vocês. Amém. E aí, quando eu chegava lá, que eu olhava pro Terraça Itália, aí eu fui jantar. Aí eu guardei R$100, né, mulher? Porque eu pensei, deve ser R$100, a comida uns 200 ou 300, então eu ajudo. O ticket médio é 1.200 lá, né? Aí fui subindo. Mas ela que me convidou, mas só guardei para não passar vergonha. Sim. Quando eu cheguei lá, que eu cheguei na varanda, que eu fui ver 40 andares, se eu não me engano, e eu fui ver São Paulo de lá de cima. Quando eu olhei, aí eu tô olhando assim, eu fiz... Menina, que eu olhei, deu um frio. E uma voz. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é poder. Eu vou te entregar poder. Te colocar num lugar muito alto. Mas é para me servir. Se você se afastar de mim, você vai pular daqui de cima. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu saí assustada, nervosa, sabe? Eu falei, Deus falou comigo, que vai me abençoar, mas se eu não servir, eu vou pular. Aí depois eu fui entendendo. Aí eu falei, Deus, me revela o que quer dizer isso. Aí ele foi mostrando. Você precisa buscar sabedoria para administrar tudo que eu vou lhe entregar, senão você vai se autodestruir com vaidade, orgulho, soberba. Foi daí quando Deus começou a apresentar o Thiago Brunet no YouTube. Eu falei, cara, é o homem mais sábio que eu conheço no mundo. E o que eu preciso é sabedoria, porque fazer dinheiro eu sei fazer. Graça o Senhor me deu. Mas eu não sei administrar minhas emoções. Você tem que cumprir esses propósitos como? Com os princípios, né? Isso. Aí eu comecei a pesquisar, seguir, fiz um método Destiny. Quando eu cheguei aqui no método Destiny, eu já vi de cara, Deus já começou a mostrar Alphaville pra mim. E alguma voz dizia, você vai vir morar aqui. Eu falei, vou nada. E começa a brigar com Deus, né? Sim, o coração resistente. Só que no método Destiny, isso foi 2022. 2023. Quando a Márcia fez? Não. Foi, eu entrei junto com o Roger. Foi. Não, Márcia, acho que Márcia tinha feito. Porque eu conheci Márcia. Foi janeiro Márcia do outro ano, 2022. 2022 foi quando eu fiz. Foi. Aí naquele dia ali, que ele fez o chamado, o meu sonho era fazer uma mentoria com o Thiago, só que eu achei que fosse um valor menor. 10% do que eu pago, né? Sim. Mas quando chegou na hora, ele começou a falar. E eu levei uma amiga minha, que ela também é lojista de semi-joia. Eu falo, amiga, tu é concorrente. Só que a gente é mesmo, mas a gente se ajuda muito. E ela foi comigo, ela que me levou, porque eu não tinha me programado. Quando chegou lá na hora, aí ela, amiga, só que eu sou como fosse mentora dela, eu que ajudo. Pronto, a minha empresa, ela tem 100 vendedoras, a minha tem 3.000. Sim. Temos o mesmo tempo. Então, assim, eu dou as dicas pra ela, a gente se ajuda muito. Sim, não tem competição. Não tem. A gente é bem em paz com isso. Mas falei, amiga, queira ou não, hoje a gente vai fazer fusão, ou então vai se bater, né, nega? A gente tem uns acordos. Aí, quando chegou na hora, aí eu falei, amiga, só que eu não tinha dinheiro para pagar esse curso. Você sabe do valor, né? Sim. Aí, quando foi na hora, ele disse assim, levanta, quem acha que é isso. E existia uma projeção que em fevereiro ia entrar um valor e eu poderia pagar uma parte, mas era só 1/4 do que era o valor. Aí eu falei, amiga, eu acho que eu sou essa pessoa, só não tem esse valor. Ela, amiga, você é você, amiga, é você. Aí o braço... Amiga, ela simplesmente me empurrou. É ela, pum. E aí? Quando eu vi, eu já estava lá em cima com o Thiago, com o Flávio Augusto, e sem um dinheiro para pagar. Aí cheguei no Cleiton. Aí fui pro Cleiton, que era o financeiro, que hoje é o meu mentor também, do LS. Sim. Eu falei, Cleiton, eu sou essa pessoa. Olha a segurança. Sim, posicionadíssima. Eu sou, só que eu não tô com esse valor agora. Isso é fé, amiga. Isso é fé, não tem condições, pelo valor não tem. Aí, Cleiton, você conhece Cleiton? Sim, já. Mas você tem que conhecer, por isso você tem que ver um dia a mais. Márcia me falou muito, mas ainda não. Aí ele fez assim, você tem que fazer o curso Evolution, você tem que fazer. Sim. Aí ele olhou assim,
aquele grandão, né? Sim. Aí mas eu tenho uma ideia. O que você acha? Eu queria combinar com você o seguinte, eu não tenho esse valor agora, mas eu quero pagar à vista. Ele, é doida. Eu não tenho mais. Então, eu vou pagar antes, você me dá um prazo de 3 meses, eu levanto esse dinheiro, você me dá o desconto de à vista, e eu só começo o curso depois. É à vista, amiga. Oxe, Sim, eu paguei eu não tô antes. querendo fazer nada. Aí ele, tá bom. Aí ele falou com o financeiro, deu certo. Eu só sei que eu combinei 25 de abril, dia 22 eu já tinha pago tudo. Aí comecei. Aí quando eu cheguei aqui, aí eu comecei a sentir. E aí o ciclo de relacionamento, mentalidade. É dinheiro. Realmente estou no grupo de megas empresários, né? Mas não é só isso. Pra mim isso não foi o que me encantou. O dinheiro do povo que não me serve de nada. Sim. O dinheiro de ninguém É que pra me serve eles, pra nada. né? É pra eles. Mas foi o quanto que eu vi. Eu vi com os meus olhos e vejo todos os dias milionários temente a Deus. Isso é bom. Quando eu via isso, isso me encantava. O altar, né? O altar. E foi isso que me encantou no Tiago. É o altar. Perfeito. Né? Então, assim, poder transformar a vida de pessoas, mentalidade. E aí eu tenho exemplos que eu tenho lá no MAID, é o Francisco e o Átila. Eu me tornei uma deles, né? Eu sou a mulher, eles são os meninos, eu sou a evangelista. Termina o nosso grupo, eles saem catando roupa para a igreja. Eu também faço com as meninas. Então, assim, isso me encantou. Eu falei, cara, é mentira que diz que o rico não entra no céu. É mentira, porque eu tô vendo aqui, não é rico, não é milionário. O reino tá aqui. Temor se erguendo. E aí, quando eu comecei a ver aquilo tudo, aí eu falei, cara, aí Deus foi. Aí eu vinha pra cá, recebia muito alimento. Chegava lá em Natal, cheia de gás. Não dava 3 dias, murchava. Quando eu chegava em Natal, eu passava mal no escritório. Você acredita que eu não conseguia fazer nada? Eu ficava mal, angustiada. Sim. E aí começou a zona da expulsão. E aí Deus começou a incomodar pessoas. Você vai vir morar aqui, tá? Eu falei, meu Deus, esse povo é doido. Aí eu fiz um teste com ele. Falei, deixa eu te perguntar, todo mundo vem morar aqui? Porque fulano de tal que tá aqui não vem? Porque Deus não chamou ela. E o teu chamado é ministerial. Que eu acredito que seja mesmo maior futuramente. E aí quando foi em outubro do ano passado, uma grande amiga, a gente foi almoçar, 2 amigas, já tinha chamado as pessoas que tinham sido usadas sim, mas eu não escutei, não quis, não vem dar ideia para Deus, estou muito bem com a minha vida lá, tá doido, meu padrão de vida lá é super elevado, vivia bem, morava bem, casarão, família perto. Uma pessoa da minha casa o dia inteiro me ajudando, fazendo comidinha, tudo. E aqui a coisa mais difícil é conseguir isso. Sim. E aí cheguei, aí quando foi em outubro a gente foi almoçar, tá fazendo 1 ano agora, nosso último MAID do ano, aí saímos para Pura Fé, que você precisa ir na Pura Fé. Aí assim que eu cheguei na Pura Fé, eu me encantei com aquela igreja, falei, caramba, que igreja especial, lá não tem uma igreja assim, uma outra mentalidade em tudo que você imagina, amiga. E aí eu falei, eu moraria aqui na cidade só por conta dessa igreja. Aí fomos almoçar, não ia almoçar, eu fui deixar uma amiga minha na rodoviária, que ela veio do Rio me ver. E aí ligou a Jennifer e a Fabrícia, vem almoçar com a gente? E assim, a minha amiga Jennifer e a minha amiga Fabrícia são as mulheres mais chiques que eu conheço. Quando eu falo chique, amiga... É chique. É chique. Sim. Se não é um chique, só porque elas usam aquelas roupas caríssimas de bolsas caras. Não é isso, né? Porque elas são luxo. E eu toda estrambelhada. Até hoje o povo fala, como é que a Jennifer é tão amiga de Sônia? Deus. Extremamente fina, você não tem noção. Sim. E a Fabrícia... Também. Tudo tudo, mas não é chique, só porque ela usa roupa cara, né? É porque elas são refinadas. Sim. E criou uma graça comigo, aí as duas me chamam pra almoçar. Eu vou, né? Eu não queria, tava tão cansada, mas eu vou porque as bichinhas estão sendo educadas, né? E eu rejeitar um convite dela. Sim. Que hoje a gente entende o valor de um convite, Sim. né? Aí eu fui. Quando eu chego lá na Oscar Freire, aí a gente começa a conversar, né? E a Jennifer, ela tem uma unção fora do comum. Ela já tinha falado 2 vezes comigo. Do nada, ela me para e disse que Deus que eu tinha que vir morar aqui. E ela ora, fala em línguas do nada. Quando você olha para essa menina parece uma Barbie. E aí, quando foi nesse dia, só que eu não tinha escutado. Quando foi mais café, chegamos lá almoçando, pararam, começaram a conversar. Aí ela olha para mim, ela diz assim, do nada, na Oscar Freire, na calçada, aqueles restaurantes chique. Tá, Jennifer, assim, depois que ela começa. Orar, falando em línguas, minha filha. Um negócio assim, E assim, eu sou cristã muito, mas eu não vim dessa linhagem. Sim. Aí ela, a linguagem dela, né, de muita fé, e a Fabrícia lá junto. Que ela literalmente é uma das profetas da minha vida também. Eu digo mais do que isso, ela é uma das minhas coberturas hoje, que
Querendo ela ou não, né, amiga? Fazer o quê? Deus te escolheu. E aí, ela olha pra mim e fala assim... Eu falei, você já orou 3 vezes, assim, pra mim, a terceira oração que você fala. Porque na oração ela fala a mesma coisa, 3 vezes durante um ano. E o que você está fazendo? Por que você continua desobedecendo? E o olho desse tamanho, e a Fabrícia com o olho desse tamanho. Eu, mas como assim, gente? Você tem até janeiro para vir morar em São Paulo. Se você não vier, Deus vai tocar vai tirar a mão da sua vida. Aí lembra do Terraço Itália? Que Deus falou para mim? Sim, em 2017. Aí eu falei, caramba. Eu falei, gente, mas não é assim. Como é que eu vou fazer? A Fabrícia, que é a pessoa mais racional que eu conheço, mas nesse momento deixou de ser racional. Você vai vir, aluga um estúdio, vamos falar com a Átila, que ele já conhece a escola, já indica, e vai dar certo. Que estudo pra gente é o que dava, na minha cabeça, o que dava pra pagar, que era o valor da minha casa lá em Natal. Sim. E aí eu falei, tá. Aí eu falei, gente, eu sei assustada, mas eu sabia que era Deus. Eu falei, Deus, como é que agora que eu ia começar a usufruir? Porque eu ia começar a viver agora lá em Natal. Sim. Investir, fazer meu patrimônio, né? Sim. Aí o Senhor me arranca e começa tudo de novo. Eu saí chorando, era dia de chuva, eu fui para as fábricas chorando. Mas eu falei, tá bom, Deus, foi o Senhor que me trouxe até aqui, eu vou ver o que o Senhor quer com isso. Decidi vir, cheguei em Natal, fiz uma reunião, falei, tô indo morar em São Paulo em janeiro. O quê? Deus mandou. E é assim mesmo, amiga. Aí, pesquisei, fui pro Google, achei uma corretora do Google, me indicaram alguém mais no Google. Aí o valor que eu podia pagar era um valor X. Amiga, vou te falar, com 1.500 a mais, o apartamento que Deus me entregou é praticamente 50% a mais. Muito mais. Eu pago praticamente 1.500 a mais o valor de um estúdio. Todo mobiliado. E eu não vi nada. Quem fez tudo pra mim foi os meus amigos aqui do MAID. O Senhor cuidou de todos os detalhes. Escola de Luana, quando eu vi, estava na Mackenzie, eu lá sabia que era uma das melhores escolas de São Paulo, eu só sabia que era uma escola boa. Eu só fiz estudo na Mackenzie, eu falei, estuda. Eu lá sabia que eu estava tendo o melhor dessa terra. Aí eu vim, cheguei. E ele preparou pessoas, né? O que você teve de desafio lá atrás, perdeu lá atrás, o Senhor restituiu. Aí quando eu cheguei aqui, aí eu falei, Deus, mas um lugar que eu só não vou ver árvore, não vou ver o sol. Amiga, a varanda da minha casa, você não tem noção, eu acordo cheio de árvore, assim, 10º andar. E aí eu vi o quanto que Deus decidiu, agora eu vou cuidar de você. Que foi tirado de você a vida inteira, e eu permiti para treinar seu caráter. E entender que tudo sou eu. Eu vou te colocar em mesas. Hoje Deus me põe na mesa das pessoas mais ricas desse Brasil, amiga. Eu viajo com pessoas assim. Sem pagar, né? Não, eu pago. É a minha parte. Não, sem pagar nada em relação a sentar na mesa. Você tem que sentar na mesa pagando, né? Como e aí Deus começou. Aí foi me apresentada a questão da rejeição, porque eu não sabia que eu tinha medo de rejeição, porque eu achava que era muito segura, mas na verdade eu tinha muita rejeição. E aí, mas aí Deus me apresentou aqui em Alphaville. Aí quando foi um dia na casa de um amigo nosso, foi até o Carlos que começou aqui a Igreja da Pura Fé aqui. Aí foi falado sobre isso. Aí na hora eu vi que eu tinha muita questão. Aí Deus foi me apresentando. Porque se ele tivesse me apresentado que eu era rejeitada, quando eu era criança, eu não teria suportado. Eu teria sido vítima. A sua maturidade lhe ajudou agora a entender. Isso. Aí quando eu cheguei aqui, aí Deus falou assim, eu provo tanto que eu te amo, que nessa cidade teu dinheiro não é nada. E as pessoas estão com você por graça. Porque elas gostam do teu sorriso, tua alegria e teu chamado. E é isso. Então, aí o que me mudou? O que mudou pra mim aqui? Tudo. Lógico, eu sempre falo do sol, que não é todo dia. Mas, amiga, é como que todos os dias eu tivesse uma conferência. Aí ambiente profético. Profético. Aí fui pra Guatemala, pra uma conferência profética. Eu também não entendia, mas a gente falou pra eu ir. Eu fui na fé dela e Deus... Outra coisa que eu aprendi com a vida. Se você não tem fé, amiga, gruda em alguém que tem. Porque aquela pessoa muita coisa eu não enxergava, mas está dando certo. Então eu vou fazer. Ah, tem que dar quantos pulos? Isso é ridículo, né? Mas tá bom, eu vou dar 10 pulos. É pisar sem pisar. Ver o chão. Então tu não tá vendo? Vai-se embora. Se inspira em quem deu certo. E aí eu comecei muitas coisas eu não enxergava, mas eu comecei pela fé dos meus amigos. Sim. Eu achava muita coisa. Eu sou uma mulher que eu acho muita coisa, eu sou uma mulher inteligente. Mas teve coisa, eu falei, peraí. O que ela tá fazendo tá dando mais certo do que eu. E aí eu comecei na fé dos meus amigos, que tem mais fé do que eu, que teve mais coisas do que tá aqui mais tempo. E aí tô aqui, vai fazer oficialmente em janeiro 1 ano, mas parece que eu já tô aqui a vida inteira. Literalmente, Deus me entregou aqui o maná dessa terra. Hoje eu fico, meu Deus, como é que eu vou pagar essas contas? Hoje o meu padrão de vida aqui, literalmente, é totalmente inserido
não falta nada, eu encaixo em tudo. Viajo, vou para essa viagem agora que eu nem tenho muita curiosidade de conhecer Dubai, mas o Cleide falou que vai mudar minha mente, eu for, né? E é sempre assim, né? Com esses Isso, incentivos amiga. que E vai aí, te elevando cada vez isso. mais a sua fé. Mas aqui, eu posso dizer para você que aqui é minha terra prometida. Amém. E aqui Deus, a minha empresa está crescendo, já estamos com bastante vendedor aqui, outros estados que daqui é melhor para alcançar, crescemos também. Mas não é o meu maior ganho aqui. Meu maior ganho Né? Ainda é ser me Nordeste. é me conhecer. Não, ganho financeiramente financeiro. Nordeste e vai ser sempre Norte e Nordeste. Mas o seu ganho aí agora é emocional. Isso. Por quê? Porque Norte e Nordeste é onde tem a faixa, a questão financeira mais baixa. Sim. E aqui as pessoas precisam vender esse MJ para Sim, ganhar sim, dinheiro. sim, Lá sim. não. Mas o meu maior ganho aqui É espiritual. é espiritual. É me É a atmosfera. autoconhecer. Fala que aqui é a terra que emana leite e mel, literalmente. É, amiga. E o dinheiro é tudo consequência, sabe? E minha empresa fez 10 anos agora, estou indo para Natal. Eu quero muito os próximos 10 anos agora organizá-la, que ela cresceu Para bastante. viver também o seu ambiente. Porque daqui a 10 anos eu quero viver, sim, meu chamado maior. Porque eu amo evangelizar, eu amo levar as pessoas para casa de Deus. Tem hora que eu vou para umas reuniões aqui de network, né? Os grupos que tem, aí volta e meia eu vou para um. Mina, quando chegar lá, tu acredita? Eu não saio dali sem levar a pessoa para a igreja. Amém. Começa o trabalho, mas eu falei, meu Deus, eu fui para fazer negócio. Aí eu uma vez fui com Jennifer, a gente levou uma mulher outro dia. Falei, amiga, a gente não fez negócio nenhum. Amiga, já fez para Deus. Eu amo isso. É o reino, né? E assim... E a própria palavra fala, primeiro É. buscar o reino e a sua justiça e todas as demais coisas lhe É. serão acrescentadas. As demais coisas é isso que a gente tem aqui na Aí eu terra. digo assim, sabe, Leide, que a parte esse ano agora, os próximos 10 anos, os meus planos, mas Deus, né, ele faz do jeito dele, é um ano de eu consolidar, de eu consolidar minha empresa, mas de eu também amadurecer, porque eu quero, sim, ajudar sim, aí hoje o meu trabalho é com mulheres, tem homens que trabalham na empresa, mas é transformar a vida dessas mulheres através da revenda, porque quando ela pega a mala de semi-joia, ela entende assim, cara, eu não tinha nem o que comer, agora eu posso ser uma empresária. Ela não trabalha para mim, ela trabalha para ela, a gente dá todo o material, a gente dá as peças para ela vender, a gente dá motivação, crio campanhas. Eu estou indo para o Rio de Janeiro agora por conta de uma campanha que eu fiz. 5 mulheres ganharam viagem para o Rio de Janeiro, tudo pago. Sim. Vindo do Rio Grande do Norte, uma vai sair daqui. E em abril foi Gramado. O ano que vem vai para a Argentina. Ou seja, Deve metas mais- e metas. Eu comecei a fazer, sabe aquela coisa que eu queria que fizesse para mim, né? Sim. E aí hoje, se você disser, Sônia, você trabalha pelo dinheiro? Não. Não, porque o que eu É conquistei... por outras pessoas, é por propósito para Pra outras. que a pessoa quer tanto dinheiro? A vida é tão curta aqui, Gente. né? O espaço de tempo de trabalho e usufruir é pouco. Então Aí, o reino tem que assim, ser realmente. Mas eu quero... Mas aí, sim, aí, quando foi numa dessas etapas, numa dessas viagens, Deus me apresentou porque que a Monte Santo era um propósito dele. Foi através de uma menina, que hoje era coordenadora, estava há muitos anos, que foi Marta. Ela estava numa depressão, apanhava do marido, estava com aquele negócio ali da Maria da Penha, que podia chegar perto dela, passando escassez de tudo que você imagina, alto flagelo, tudo. E aí, quando eu cheguei lá, era no sertão. E ela estava num sol danado, ela estava assim, ó. Deus tocou algo no meu coração. Eu falei, vamos tentar mais uma vez? Eu não sabia nada dela. Aí depois eu comecei a motivar. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a tocar nela. Que é uma das coisas que eu quero ter mais tempo para tocar nas mulheres. E aí eu decidi, foi na época da pandemia, eu fiquei morando... Sim, aí eu aluguei meu apartamento, que não era grandes coisas, da MRV, e fiquei morando no meu escritório. Eu e minha filha, 1 ano, cozinhei na panela elétrica para economizar dinheiro. E aí eu morava no escritório, eu trabalhava dia e noite. Aí eu comecei a motivar ela. Marta, vamos lá, eu vou te dar uma meta de X, acho que já tá. E aí, o que aconteceu? Foi nesse dia, e eu vi ela crescendo, ressuscitando. Eu dava motivação, ela ressuscitava. Eu motivava, ela ressuscitava. Aí quando foi um dia... Aí quando... Foi pra... Tá, 10 minutos? Menina, como rende? Aí quando foi um... Também ela não falou, né? Deixa eu falar. Não, pode falar, Sônia. A história é sua. Aí quando foi um dia, sabe o que ela fez? Aí eu cheguei lá. Eu descobri que ela era pedagoga, formada, e estava com tudo escondido. Aí eu comecei a motivá-la. A mulher sabe uma flor que se abre? Sim. Aí, Desenterrou talentos. Aí Deus falou assim, esse é o seu propósito. Transformar vidas, mulheres, tirar ela, mostrar que eu existo. Perfeito. E que elas podem ver o sol. Aí eu lembro que eu chegava na casa dela, ela estava lá. Vem cá. Eu fazia desse jeito. Vem aqui, Marta. Venha cá. Tá vendo isso aqui? E ela vai caindo. Isso aqui é o sol. Isso no sol mesmo. Lá embaixo do meio. No Rio Grande do Norte. Terra do sal. Sol.
tem alguma coisa entre você e o sol, Marta? Desse jeito, viu? Porque ele é seu. Porque todos os dias, quando Deus acorda, ele entrega o sol para cada um de nós. Então, Deus parou o mundo hoje para acalmar você. Então, pare de se fragilar e se achar como coitada. Esse sol é o mesmo sol que está sobre a minha vida, está sobre você. Então, Deus te entregou o sol. Então, viva. A prova do amor, isso é uma certeza, amiga. É o cuidado dele. A prova do amor de Deus é o sol. Todo mundo tem o mesmo sol. Todo mundo está debaixo do mesmo céu. Todo mundo. E preste atenção, você olha para o sol. Tem alguma coisa entre você e o sol? Só você. E aí eu vi ela ressuscitar. Eu falei, caramba. É sobre isso. É sobre isso. Aí foi ali que Deus... Amiga, depois que Deus apresentou meu chamado... Já foi. E que eu entendi... Eu não cresci, não. Eu voei. Como eu falei, minha empresa... meus funcionários são abençoados. Mas é muita coisa. A demanda é maior do que a quantidade de gente. Mas porque eu entendi o propósito. Aí você vê como é importante entendermos que a vida da gente tem que ter propósito. Tem que ter. E que o Senhor, ele nos apresenta pessoas. Nunca vamos ficar sem pessoas. Por mais que passamos decepções com elas. O Senhor pode fechar ciclos, mas ele vai abrir um muito maior. Onde ele vai saber qual é a estação que você está vivendo, onde ele vai te colocar nas mesas certas, onde ele vai te posicionar. Mas para isso você tem que ser um filho obediente. Você tem que entender até as repreensões. Sim. E ter um coração humilde e ensinável. Então, a história de Sônia vem para motivar e colocar muitas mulheres hoje para entender que esse vitimismo que muitas vezes a nossa história, o nosso passado pode nos causar, ele é só uma mola propulsora para você avançar e entender que essa força, essa fortaleza você vai ter em Deus. Sim. Quando a sua identidade é formada como filha e você entende o papel que você tem na sociedade, Sim. onde você estiver plantado, foi onde o Senhor te colocou, e você posicionado e cumprindo o princípio, o propósito vem. O propósito da Monte Santo, Semijoias, ele veio através de uma mãe solo, onde veio com uma dor, ela transformou essa dor e ressignificou essa dor para que outras mulheres não passassem pelo que ela passou. Então, a curiosidade aguçada com a necessidade casou, e a Monte Santo está aí há 10 anos. 10 anos. Sônia, nordestina legítima. Nordestina. Olha a família. Olha aí, ó, nordestinas na área aqui. E assim, eu tive um prazer muito grande de conhecer naquele primeiro Mulheres de Honra. E o chamado seu para esse lado de mulheres foi tão grande que no primeiro, você sem entender muito o que estava acontecendo, você já nos abençoou, né? Através da minha vida e da Marcinha, com relação a essas mulheres. E esse segundo que vamos ter agora, dia 9, não é diferente. Então, minha gratidão, né, primeiramente a Deus por ter te apresentado, a Márcia e agora a mim. Saber da sua história me motiva, edifica a minha fé também e fortalece, porque a gente tem que entender que todos têm o mesmo pai. Então, enquanto filha, eu tenho que entender e me posicionar. Usufrui desse pai. Exatamente. Verdade. Então, assim, hoje eu tenho assim essa convicção que eu te conheci não foi à toa. Amém. Então, o Senhor continue te prosperando, alargando as tuas fronteiras. Amém. Eu creio que muitas histórias ainda vão vir, outras conversas de mesa teremos. Com certeza. E eu só tenho a te agradecer pela disposição, pelo tempo, pelo incentivo e pelo apoio nos projetos que Deus tem colocado, né, à nossa mão, porque independente da minha profissão, eu sou filha. Então, o reino sempre está em primeiro lugar. E só te agradecer. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Que Deus te abençoe e te prospere a cada dia. E Monte Santo, sempre presente, ó. Obrigada pelas lembranças. E vou voltar com o coração grato e fortalecido. E quem sabe também aqui não vai ser a minha casa. É aquilo, né? As profecias estão vindo e a gente tem que estar obedecendo. Sônia, muito obrigada por esse episódio. E Deus te abençoe. Deixa eu só falar sobre uma mensagem que você falou sobre vitimismo, né? As pessoas querem ganhar o coração de Deus se colocando como coitada. Isso não ganha o coração de Deus. Porque quando você fala assim, ai Deus, olha, fulano se deu bem e eu tô aqui. Você está dizendo para Deus que ele é injusto com você. E o sol é igual. Então, cada um tem um chamado. Talvez o meu chamado é esse, mas o seu talvez não vai ser do meu nível. Sim. Mas não quer dizer que tu também não tem uma importância no projeto de Deus. Sim. Agora, se você ficar a vida inteira se comparando, você nunca vai conseguir alcançar o coração de Deus. Se colocar como mãe, qual o filho que mais te encanta? É aquele que sabe que é mais amado. Ele consegue até mais coisas, né? Eu só tenho uma filha que abusa, né? Graças a Deus. Mas muito obrigada também, viu, Leide? Deus te abençoe, Sônia. E ficamos por aqui com mais um Café com Leide.